Olá galera, sejam bem-vindos à segunda aula da nossa oficina de vídeo web. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o enquadramento das tuas cenas. Lembrando que a gente está trabalhando aqui numa forma muito básica. Se tu quiser entender um pouquinho mais, eu indico um livro muito bacana. É um livro do Carlos Gervasi. Esse livro aqui é o Cinema, Primeiro Filme. Dá assim ó, uma noção geral como é produzir um filme. No nosso caso aqui a gente não vai entrar tanto em detalhes, mas é interessante se você quiser saber um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre o enquadramento da sua cena, né? A ideia da oficina, como eu falei para vocês, é ter o mínimo de trabalho possível. Quando você for definir o que você vai fazer, você já pensa como é que vai ser enquadrado isso, como é que vai ser cada tomada, cada cena. As tomadas é tudo que a câmera registra, com o uso de planos e ângulos, que é o que nós vamos falar agora. Vamos falar então um pouquinho dos planos. O primeiro plano que eu quero falar para vocês é o grande plano geral. Vocês podem perceber em filmes, porque ele é utilizado geralmente para mostrar um ambiente, mostrar onde é que está se passando determinada cena, onde que vai se passar determinada cena. Geralmente são imagens aéreas, a imagem de uma cidade vista por cima, uma paisagem. O plano aberto é o plano onde você consegue ver, por exemplo, o cenário e a gente consegue perceber ainda assim na tela o personagem principal. Ele é usado para ambientar a cena. O plano médio, que é usado também para dar um pouco de movimentação na cena, a gente já consegue ver o personagem um pouco mais perto, ainda ele de forma completa na tela e com espaço ao redor dele. Geralmente o plano médio também capta o personagem da cintura para cima, até o teto aqui, né? O teto é esse espaço que sobra entre o topo da cabeça e o fim da tela, né? Já no caso do plano fechado, é menos espaço na tela ainda para o personagem. Geralmente o plano fechado, o personagem tá como eu, do peito até o teto, né? Então do peito até aqui, isso também pode ser chamado de plano fechado. Quando a gente quer dar um pouco mais de intimidade para a cena, um pouquinho mais de expressão, porque a gente consegue ver mais o rosto do personagem, então a gente geralmente usa um plano fechado. Um outro plano interessante também é o plano americano. Só para vocês saberem, o plano americano ele foi criado justamente pelos americanos e muito utilizado nos filmes de faroeste, onde precisava enquadrar o personagem do teto até um pouquinho acima do joelho para mostrar as armas que eles utilizavam na cintura. Mais dois planos que vocês podem utilizar nos seus vídeos também é o close, quando a gente consegue fechar mais no rosto do personagem. Também é utilizado bastante para mostrar suspense, drama, a gente consegue pegar mais assim a emoção do personagem. E o plano detalhe, que daí, como o nome mesmo diz, é para mostrar detalhes. Então tu vai mostrar o detalhe da mão, quando tu vai focar só a mão, quando a câmera fecha em pequenos pontos, esse é o plano detalhe. Depois dos planos nós vamos falar um pouquinho sobre o ângulo da câmera. É o posicionamento que a câmera vai pegar esses planos todos. Aqui o ângulo é reto, né? Tá na altura dos meus olhos, a gente chama de plano normal geralmente, então ele tá bem na minha frente, a câmera me pegando aqui. Depois também tem a gente pode trabalhar um pouco com o plano plongé e contra-plongé. O que é o plano plongé? É quando a câmera vai captar as imagens de cima para baixo, ou seja, a gente enxerga um pouco da visão de cima para baixo. E o contra-plongé é o contrário, é de baixo para cima. Quando a gente quer dar uma ideia assim de superioridade, geralmente se usa o contra-plongé. A gente vê muito em filmes de super-herói, onde tem o vilão, ele aparece mais de baixo para cima, tu dá uma aumentada naquela pessoa, assim, dá um ar de superioridade. O plongé, que é de cima para baixo, dá uma ideia de inferioridade, é para mostrar, às vezes fazer um jogo de quem é mais importante do que o que num combate ou numa discussão, alguma coisa assim, se usa muito. E é também importante saber que o ângulo da câmera também tem um lado, além da altura, ele também tem um lado, que pode ser frontal, ele pode ser de perfil, como eu estou aqui, de perfil, ou 3/4. No teatro a gente chama de 10 para as 2, né? Que a plateia é a nossa câmera. Então aqui no caso a gente está de forma 10 para as 2, assim. O perfil não é usado muito em cenas muito longas, porque eu estou falando de lado para a plateia, então a plateia não está vendo meus olhos, não está vendo minha expressão. Tu pode utilizar o perfil, mas em takes que não tenham muita importância, né?
É importante lembrar que o ângulo que a gente posiciona a câmera, ele influencia muito o espectador da tua cena. Então trabalha muito as emoções, trabalha muito o que tu quer passar, qual é a sensação que tu quer passar com o teu vídeo. É legal trabalhar isso e ter esse cuidado. Geralmente se tu tá fazendo uma videoaula, ou se tu tá fazendo um vídeo que é uma contação de história, a lente da câmera, ela é o olho do teu espectador. É como se tu estivesse na frente de uma pessoa falando para ela. Então se tu tá filmando, por exemplo, com o teu celular, cuida para não ficar olhando para a tela do celular. Ó, agora eu estou me vendo na telinha que tem do lado da câmera. Geralmente é o que a gente faz quando a gente está falando, gravando o celular, né? A gente fica olhando para nossa beleza na telinha e a gente esquece que o olho da pessoa é a lente do celular. Então procura onde é que é a lente do teu celular e quando tu for gravar, fala direto na lente do teu celular, não na telinha. Fala na lente. Tem uma grande diferença de tu fazer assim, ficar falando com as pessoas em casa assim, se olhando, do que tu fazer assim. São sentimentos que a gente trabalha, a gente aproxima o público de nós quando a gente fala direto para a lente da câmera. Outra coisa, quando você for gravar fazendo uma videoaula ou fazendo um tutorial onde você está falando com a plateia, falando com o seu público, tenta filmar de frente, assim, no ângulo normal, tá? No posicionamento reto, na altura do olho, e tenta não usar a altura do plongé, nem o contra-plongé, principalmente o contra-plongé. O contra-plongé de frente, assim, fechado, um close, meu Deus do céu, pega a papada, pega os pelos do nariz, tudo. Quem é que quer ficar vendo a pessoa assim, ó, sabe? Cuida isso. Eu sei que às vezes tu não tem um tripézinho, pô, mas tu tem uma caixa de sapato, tu tem uma fruteira, tu tem qualquer coisa que tu pode botar na tua frente e apoiar o celular para botar a tua imagem no ângulo ideal, de frente, na altura do olho. Se tu vai trabalhar com cenas, se tu vai trabalhar numa websérie, por exemplo, aí tu já vai começar a trabalhar mais essas questões técnicas, planos, essas ideias todas visuais, né? Tu quer falar com o público, o melhor sempre é o ângulo na altura do olho, é o ângulo normal, beleza? Bom pessoal, essa foi a nossa segunda aula, eu espero não ter esquecido de nada, mas eu acho que não, fiz meu roteirinho aqui, falei tudo que tinha que falar, e você pode tirar todas as suas dúvidas comigo pelo e-mail, nos comentários desse vídeo aqui. Lembrando, são 5 aulas e a gente ainda tem as aulas ao vivo, que nós vamos poder bater papo, conversar e avaliar as suas produções, tá certo? Até a próxima aula, um abraço!